na qual a gente vai abordar o tecido nervoso. Quando a gente fala de sistema nervoso, a gente está falando do sistema responsável pelo ajustamento, vamos dizer assim, do organismo ao meio ambiente. Então, ele é capaz de perceber os estímulos que vêm do ambiente externo, ele consegue interpretar quais são as condições renantes no nosso interior e consegue, então, mediante uma análise dessas situações, elaborar uma resposta que se adapta a essas condições específicas. E o tecido nervoso, propriamente dito, ele é constituído basicamente de dois componentes principais. O primeiro deles são os neurônios e o segundo deles são as células da glia, também conhecidas como neuroglia. Quando a gente fala de neurônio, a gente está falando das células especializadas na condução dos impulsos nervosos. E os neurônios eles são constituídos de três partes. Os dendritos, que são os prolongamentos ramificados do neurônio, que estão relacionados à recepção de estímulos provenientes de outros neurônios ou então de células sensoriais. A gente tem o corpo celular. Esse corpo celular é a região onde a gente encontra o núcleo do neurônio e a maior parte dos seus constituintes citoplasmáticos e é a porção metabolicamente ativa da célula. Já o axônio, ele é um prolongamento único e geralmente alongado que vai transmitir um impulso nervoso proveniente dos dendritos para as outras células nervosas, musculares ou glandulares. Quando a gente fala dessas fibras nervosas, a gente vai notar, que ela pode se organizar como dendrito ou axônio, sendo que o axônio ele vai se encontrar, na grande maioria das vezes, revestido por dobras únicas ou múltiplas de células que a gente chama de células de Schwann. Isso se a gente estiver falando das fibras nervosas periféricas, mas eles podem se organizar como oligodendrócitos se esse neurônio especificamente estiver no sistema nervoso central. Então aqui a gente está vendo um axônio com as suas camadas múltiplas de células de Schwann, que vão ser responsáveis pela formação da baía de mielina, que tem, de certa forma, um papel de impermeabilização neuronal e de condução de impulsos nervosos. Aqui a gente já tem uma ilustração na qual a gente consegue perceber o axônio e a presença da bainha de mielina formando os oligodendrócitos. Então, a nível do sistema nervoso central, a gente vai ver majoritariamente a organização, das células de Schwann formando os oligodendrócitos. Inclusive, realizando sinapses, que são comunicações entre axônios vizinhos. Quais seriam as funções da bainha de mielina? Ela atua como isolante elétrico, e isso vai potencializar a transmissão do impulso nervoso, e ela também aumenta a velocidade de propagação desse impulso ao longo do neurônio. Na doença degenerativa chamada de esclerose múltipla, o indivíduo ele vai ter uma degeneração gradual dessa bainha de mielina, que a gente chama de desmielinização, que vai resultar na perda progressiva da capacidade de coordenação nervosa. Quando a gente classifica os neurônios, a gente pode classificá-los quanto ao tamanho e também a forma de seus prolongamentos. Então, os neurônios multipolares são aqueles que possuem mais de 2 prolongamentos. Então, a gente consegue perceber aqui que os dendritos, se organizam em vários prolongamentos. Nesse caso aqui, são formados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 prolongamentos dendríticos. E o axônio também, ele tem 3 ramificações. Já nos neurônios bipolares, a gente percebe que existe um único dendrito e um único axônio. Então, esse prolongamento é dendrítico e esse outro prolongamento aqui é axônico. Já nos neurônios pseudo-unipolares, eles possuem um único prolongamento que, muito próximo do corpo celular, ele vai se dividir em 2.
Um que vai se dirigir à periferia do corpo e outro ao sistema nervoso central. Então, aqui a gente tem o corpo celular, um único prolongamento que bifurca. Um deles vai em direção ao sistema nervoso central e o outro segue em direção à periferia. E esses neurônios também, eles podem ser classificados no que diz respeito à função que eles exercem, né? Então, se for um neurônio motor, ele também pode ser chamado de neurônio eferente. A gente vai ver a condução do impulso nervoso do sistema nervoso central até o órgão efetuador. E esse órgão, ele pode ser uma glândula exócrina, ele pode ser uma glândula endócrina ou pode ser uma fibra muscular. Se o neurônio é sensitivo, ele também pode ser chamado de aferente. Nesse caso, ele vai receber estímulos sensoriais do meio e conduzir esse impulso nervoso do receptor sensitivo até o sistema nervoso central. Desculpa. Quando a gente fala dos interneurônios ou dos neurônios associativos, a gente vai perceber que eles estabelecem conexões entre o neurônio sensitivo e o neurônio motor. Então, a título de exemplo, a gente tem aqui um estímulo que ele é feito sobre a pele. Esse estímulo vai ser recebido por um neurônio sensitivo que vai conduzir esse estímulo até o neurônio associativo. O neurônio associativo, ele vai transmitir o impulso recebido para o neurônio motor e o indivíduo, então, é capaz de responder, de montar uma resposta para o estímulo que foi recebido. Quando a gente fala dos neurônios, a gente tem que se lembrar da ocorrência do potencial, né, de ação. Então, na verdade, a maioria dos neurônios, eles, no seu estado de repouso, né, eles vão se encontrar polarizados, né? O que seria esse potencial de repouso e o que representa essa polarização neuronal, né? Então, vamos lá. A gente tem aqui um neurônio com seus dendritos, seu corpo celular e o axônio. Se eu fizer um zoom sobre a estrutura desse axônio, eu vou notar que, pela ocorrência da bomba de sódio e potássio, eu vou ter aqui nessa membrana do axônio o envio, né, de 3 íons sódio para fora, enquanto 2 íons potássio entram. Essa é a bomba de sódio e potássio, né? É um mecanismo de transporte ativo que aumenta a concentração de potássio dentro da célula e lança para o meio externo grandes concentrações de íon sódio. Lembrem-se, cá dentro e lá fora. Então, a concentração de potássio dentro da célula é maior se comparada à quantidade de potássio fora dela. Ao mesmo tempo, a quantidade de sódio fora da célula é maior se comparada à quantidade de sódio que eu tenho dentro dela. O sódio e o potássio são íons de carga positiva, mas como nessa bomba de sódio e potássio eu tenho o lançamento de 3 sódios para fora, ao mesmo tempo que eu lanço 2 potássios para dentro, eu tenho uma maior concentração, né, de cargas elétricas negativas do lado de dentro, se comparadas com a resultante gerada no meio externo. Então, no estado de repouso, a célula vai se encontrar polarizada porque ela tem uma incidência maior de carga negativa internamente e uma incidência maior de carga positiva do lado de fora. Então, essa superfície interna da membrana plasmática, ela vai se manter eletricamente negativa em relação à superfície externa, que está eletricamente positiva pelo excedente de carga positiva que é lançada para o meio externo. Então, a resultante aqui fora é positiva e a resultante aqui dentro é negativa. Essa diferença de concentração iônica, ela é decorrente da bomba de sódio e potássio,
que vai, então, bombear ativamente os íons sódio para fora e os íons potássio para dentro do neurônio. Então, se eu pegar um amplificador, eu consigo medir que no estado de repouso, ou seja, no potencial de repouso, a célula neuronal ela está polarizada numa carga, né, numa diferença de carga equivalente a menos 60 milivolts. Mediante um estímulo, ou seja, ocorrendo um potencial de ação, esse neurônio ele vai inverter essa polaridade. Como que ele faz isso, né? Mediante um estímulo adequado, a membrana ela vai se tornar permeável ao íon sódio. Então, ela abre o canal de sódio e o sódio que estava excessivamente do lado de fora entra. Nessa entrada de íon sódio para o interior do axônio, eu tenho a inversão da polaridade. A partir desse momento, a célula passa a ter maior concentração de íons positivos do lado de dentro e menor concentração de íons do lado de fora. Então, essa inversão de polaridade é o que eu chamo, né, de despolarização. E essa despolarização é decorrente de um potencial de ação, ou seja, de um estímulo adequado, né? Nessa situação de despolarização, eu tenho uma inversão da polaridade e a célula passa a estar positiva dentro e negativa do lado de fora. Então, a entrada de íon sódio, né, ela passa a ser interrompida e vai iniciar a saída dos íons potássio. E isso vai fazer com que o neurônio volte ao seu estado normal de potencial de repouso, que vai ser negativa do lado de dentro e positiva do lado de fora. Essa inversão, né, da polaridade, novamente, nós chamamos de repolarização, né? E essa repolarização vai fazer com que a célula, inicialmente estimulada, volte ao seu potencial de repouso. Então, a área que se despolarizou, ela vai estimular a área adjacente a se despolarizar também, e o fenômeno se repete até a extremidade do axônio. Então, a gente vai ver a condução desse impulso nervoso que teve origem lá no dendrito, passou pelo corpo celular, atravessando todo o neurônio em direção à extremidade do axônio. Então, a partir do momento que eu tenho essa condução do impulso nervoso, eu consigo propagar um estímulo inicialmente percebido pelo dendrito até ele alcançar o axônio desse neurônio propriamente dito. Então, a transmissão do impulso nervoso sempre vai acontecer do dendrito, passando pelo corpo celular, até atingir a extremidade dos axônios, né? Então, esses estímulos captados pelos dendritos vão gerar um impulso nervoso que percorre todo o axônio até chegar às suas extremidades. Então, nesse desenho esquemático aqui, em que eu tenho um corte longitudinal ampliado da estrutura do axônio, eu tenho, num primeiro momento, né, a despolarização. Nessa despolarização, o interior da célula passa a estar positivo e o exterior negativo. À medida que eu tenho a reabertura dos canais de sódio, eu tenho, né, a inversão dessa polaridade e aí a célula passa a conduzir, o axônio, né, passa a conduzir o estímulo recebido do seu início até a sua cauda. E aí eu vou enxergar quadrantes desse processo, né, de de despolarização e repolarização, né? Então, no primeiro momento, um determinado conjunto, né,
da membrana plasmática vai sofrer o processo de despolarização, a condução do estímulo nervoso, aqui repolariza, aqui despolariza, e essa segunda parte conduz o estímulo para a terceira, assim sucessivamente, e à medida que eu vejo a movimentação de cargas iônicas, eu tenho a condução do impulso elétrico, no sentido, né, de dendrito até extremidade de axônio. Essa condução do impulso nervoso, então, é decorrente de uma série de alterações que são sucessivas. Então, num primeiro momento, eu preciso que haja um estímulo capaz de gerar um potencial de ação que vai desencadear a despolarização da membrana plasmática. A partir do momento que a membrana transmite o impulso, eu tenho a repolarização daquela região inicialmente estimulada e eu vou enxergar a migração do impulso nervoso até a extremidade do axônio. Esse desenho aqui, ele está fazendo a mesma exemplificação, mostrando os processos de despolarização, repolarização, né? E assim, condução do impulso nervoso até a extremidade do axônio. Nessa animação, a gente consegue enxergar o dinamismo desse processo, né? Então, num primeiro momento, a célula é positiva por fora, pelo excesso de sódio, ela recebe um estímulo, inverte a polaridade, passa a ser positiva do lado de dentro, depois eu vou ter a condução do impulso recebido e a repolarização da célula. E assim eu consigo enxergar o processo de condução de íons, né? E condução do impulso nervoso do dendrito em direção à extremidade do axônio. Esse estímulo nervoso, ele também pode apresentar uma condução que nós chamamos de saltatória. Essa condução saltatória, ela vai acontecer porque a bainha de mielina, ela não é uma faixa contínua, né? Então, eu enxergo espaçamentos entre porções, né, que são revestidas pela mielina. Então, esses pontos aqui, em que eu tenho o axônio sem a impermeabilização pela mielina, eu vou chamar de nódulos de Ranvier. E esses nódulos de Ranvier, eles vão favorecer a condução saltatória dos impulsos nervosos recebidos. Então, como essa bainha de mielina é lipídica e, em geral, isso vai dificultar a condução do impulso nervoso, por dificultar, né, a movimentação iônica na membrana plasmática do axônio, eu posso ter, mediante uma estimulação nervosa, a condução do estímulo elétrico de forma saltatória. Então, nessa situação, a despolarização e repolarização, ela vai acontecer apenas nos nódulos de Ranvier, em que eu vou ter a condução do impulso nervoso de forma saltitante, e isso vai favorecer que o estímulo seja conduzido mais rapidamente. Então, ao invés dele percorrer todo o axônio, ele passa a saltar de nódulo em nódulo, chegando à extremidade do axônio mais rapidamente. Isso vai favorecer um movimento mais ágil do impulso, que vai ocorrer então de forma saltatória, por isso condução saltatória. Então, aqui a gente consegue enxergar a condução saltatória. Então, essas extremidades aqui são extremidades que não estão impermeabilizadas pela bainha de mielina, né? Então, esses são os pontos chamados de nódulos de Ranvier. E a despolarização e repolarização do neurônio vai acontecer apenas nesses nódulos. À medida que isso acontece, eu tenho a condução de forma saltatória
e, consequentemente, né, o tempo necessário para percorrer o axônio, ele diminui significativamente. Vamos falar um pouquinho agora da lei do tudo ou nada. O que acontece? Não é qualquer estímulo que é capaz de desencadear o processo de despolarização da membrana plasmática. Então, existe um valor mínimo de excitação que o neurônio, né, que o dendrito tem que receber para que ocorra a geração de um impulso nervoso. Se esse estímulo for fraco e não atingir o valor mínimo da excitação, não vai haver impulso nervoso, tá? Mas, se o estímulo é forte e superar o valor mínimo de excitação, haverá a produção do impulso nervoso, não importando a grandeza do estímulo, né? Então, independente da grandeza do estímulo, a resposta neuronal vai ser sempre a mesma. Então, eu preciso alcançar determinado valor de excitação para que eu consiga efetivamente gerar um impulso e, consequentemente, gerar uma resposta neuronal. Vamos falar agora das sinapses, né? O que são as sinapses? As sinapses são regiões de íntima aproximação entre neurônios, onde o estímulo passa de um neurônio para o outro ou para uma célula muscular por meio de mediadores químicos que a gente chama de neurotransmissores. Então, a porção terminal do axônio de um neurônio, né, que a gente chama de botão sináptico ou membrana pré-sináptica, ela vai ser responsável pela liberação do neurotransmissor. Esse neurotransmissor, ele vai atravessar a região da célula adjacente, né, que é a membrana pós-sináptica, e depois que ele atravessa esse espaço, né, essa membrana, ele é capaz de gerar uma resposta neuronal ou muscular, né, ou glandular, né, no local, né, de estimulação e liberação de neurotransmissores. Então, vamos ver como é que isso funciona mais ou menos. Eu tenho aqui um neurônio pré-sináptico e um neurônio pós-sináptico, né? Esse neurônio pré-sináptico, ele vai ter, né, aqui algumas vesículas que contêm no seu interior neurotransmissores. Esses neurotransmissores, uma vez liberados na fenda sináptica, eles vão atravessar a fenda, serão percebidos pelos receptores no neurônio pós-sináptico, desencadeando uma resposta, né, desse neurônio pós-sináptico aqui. Então, a gente consegue perceber também que nesse botão sináptico a gente tem uma abundância significativa de mitocôndrias que estão relacionadas à disponibilização de energia para a ocorrência da liberação dos neurotransmissores a partir da fusão das vesículas sinápticas, com a membrana plasmática da fenda, né? E depois que eu tenho essa fusão, eu vou ter a liberação do neurotransmissor para estimulação do neurônio pós-sináptico. Então, aqui a gente tem, né, que os botões sinápticos contêm vesículas membranosas. Essas vesículas, elas são produzidas pelo complexo de Golgi lá no corpo celular e elas estão repletas de neurotransmissores. Exemplos de neurotransmissores: acetilcolina, noradrenalina, epinefrina, né? E quando o impulso nervoso chega no botão sináptico, vai ocorrer um influxo de íons cálcio que vai levar a algumas vesículas se fundirem à membrana plasmática, liberando os neurotransmissores na fenda sináptica, né? Então, para aqueles que têm aquela ideia, né, de senso comum, que o cálcio só participa da estrutura dos ossos e dos dentes, formando carbonato de cálcio,
a gente enxerga aqui uma função importante do cálcio na liberação de neurotransmissores, né? Então, o impulso nervoso chegando no botão sináptico, ele favorece o extravasamento, né, o influxo de íons cálcio, que vão favorecer a fusão dessas vesículas com neurotransmissores com a membrana plasmática aqui da fenda. A partir do momento que eu tenho essa fusão, o neurotransmissor é liberado na fenda sináptica. E essa liberação do neurotransmissor na fenda sináptica vai favorecer a interação dele com os receptores no neurônio pós-sináptico, né? Então, eu tenho, num primeiro momento, a despolarização da membrana pré-sináptica, induzindo a abertura dos canais de cálcio. Essa abertura dos canais de cálcio vai favorecer o influxo desse íon, promovendo a exocitose, ou seja, a liberação das vesículas sinápticas, com a liberação, então, do neurotransmissor, né? Depois que eu tenho essa liberação do neurotransmissor, ele vai reagir com os receptores na região pós-sináptica, promovendo a despolarização dessa membrana pós-sináptica. E aí, feita essa condução do impulso nervoso, eu vou ter a recuperação da membrana pelas vesículas cobertas, né? Então, eu vou ter aqui, né, a montagem de novas vesículas contendo novamente, né, neurotransmissores no seu interior. Então, a atuação do íon cálcio na liberação das vesículas contendo neurotransmissores é essencial para a sinapse, mediada por neurotransmissor, tá? Então, esses neurotransmissores, eles vão se ligar às proteínas receptoras das membranas da célula vizinha, né? Que é a membrana pós-sináptica. Se essa for outro neurônio, pode ocorrer um novo impulso nervoso que se propagará para a sinapse seguinte. E se for uma célula muscular, eu vou ter uma contração dessa célula, gerando então uma resposta a esse estímulo nervoso, tá? Eu ia falar uma coisa, deixa eu lembrar. Lembrei. Então, olha só, existem algumas pessoas que têm problemas com relação à concentração. E muitas vezes ela vai tomar medicações que auxiliam, né, no aumento da concentração. Muitas vezes esses medicamentos eles vão interferir na recaptação do neurotransmissor. Então, se eu não tenho a recaptação do neurotransmissor, eu tenho um aumento do tempo de disponibilidade do neurotransmissor aqui na fenda sináptica. Então, é como se eu tivesse um prolongamento do estímulo do neurotransmissor. E isso vai gerar para esse indivíduo um estímulo constante na membrana pós-sináptica, levando ao efeito aumento de concentração. Em alguns antidepressivos, eu também diminuo ou retardo a recaptação dos neurotransmissores associados, né, ao prazer. E aí, se eu aumento, né, o tempo de permanência do neurotransmissor na fenda sináptica, eu diminuo, né, aquela sensação depressiva que o indivíduo tem e aumento, né, consequentemente, né, a disposição desse indivíduo, tirando ele daquele quadro depressivo, né? Então, muitos indivíduos, em decorrência da depressão, têm uma diminuição da produção de neurotransmissores associados ao bem-estar e ao prazer, né? Quando esse indivíduo tem um diagnóstico e um acompanhamento adequado, ele vai utilizar um antidepressivo que vai aumentar não só a produção desses hormônios relacionados ao prazer e o bem-estar, mas também vai diminuir a velocidade de recaptação
desse neurotransmissor na fenda sináptica, aumentando aquela sensação de prazer e bem-estar, né? Por isso que muitas vezes, no tratamento da depressão, o médico, ou o psicanalista, ou o psicólogo que acompanha esse indivíduo, ele pede, inclusive, para que ele estabeleça uma rotina de atividade física. Porque o exercício físico constante, ele é um estímulo natural à produção e liberação dos hormônios do bem-estar, hormônios relacionados ao prazer. E aí, eu associo, além da ação farmacológica, né, que é o uso do antidepressivo, eu associo uma mudança comportamental que vai auxiliar esse indivíduo a vencer esse quadro depressivo mais rapidamente, tá? Então, vamos lá. Ao serem liberados na fenda sináptica, esses neurotransmissores eles vão se ligar aos seus receptores, geralmente de natureza proteica, na membrana da célula pós-sináptica. E as proteínas da membrana vão abrir passagem para os íons sódio, os quais irão causar a despolarização da célula pós-sináptica, dando prosseguimento à condução do impulso nervoso, né? Então, é aquela questão. Existe um estímulo, um impulso, né? Existe um estímulo que vai gerar um impulso nervoso, que vai desencadear a liberação de neurotransmissor, que precisa ser recepcionado por uma célula, que vai levar a um processo de despolarização e condução desse impulso, desse estímulo recebido, né? Então, após a atuação dos neurotransmissores, algumas enzimas específicas os destroem, né, para que o estímulo não seja permanente. Ou então, eu vou ter a liberação de uma enzima que vai favorecer a recaptação desse neurotransmissor, ok? Então, aqui a gente consegue ver, né, as sinapses entre neurônios. Então, a gente consegue ver dendrito corpo celular axônio, e esse axônio vai interagir com o dendrito de um outro neurônio, que vai receber esse estímulo, conduzir para o corpo celular, conduzir para o axônio e favorecer a ligação a um terceiro neurônio que não está descrito aqui. E é através dessas sinapses que a gente aprende, né? Então, não sei se vocês já repararam que quando a gente está aprendendo uma nova atividade, a gente precisa fazê-la de maneira repetitiva. A repetição da atividade, ela representa nada mais, nada menos do que um estímulo à formação de novas sinapses. A partir do momento que eu consigo formar essa sinapse, eu aprendi aquela atividade e daqui a algum tempo eu posso executá-la até mesmo de forma automática, tá? Indivíduos que normalmente, né, aprendem, né, estimulam o cérebro ao aprendizado, eles estão constantemente submetendo-se à formação de novas sinapses. Por isso que a gente costuma ouvir que quando a gente aprende alguma coisa, se de fato nós aprendemos, a gente não esquece. E é verdade. O aprendizado representa a formação de uma sinapse que ela vai existir enquanto aqueles neurônios estiverem vivos, viáveis. Agora, em situações em que o indivíduo sofre um acidente vascular encefálico, né, e que por algum motivo ele tem a morte de um conjunto de neurônios, por falta, por exemplo, de oxigenação ou de nutrição, esse indivíduo ele pode perder a capacidade de execução de algumas atividades. É o que a gente chama de sequela, né? E aí, dependendo da extensão do acidente vascular encefálico e dependendo do estímulo que esse indivíduo tiver no diagnóstico, no tratamento, no acompanhamento desse acidente vascular encefálico, eu consigo reabilitar esse indivíduo. Então, mediante fisioterapia, fonoaudiologia, eu vou reensinar esse indivíduo a andar, eu vou reensinar esse indivíduo a falar,
eu vou reensinar esse indivíduo a escrever. Esse é um processo que muito provavelmente ele vai ser mais difícil, porque na formação de novas sinapses, eu preciso dar a volta, né, naquela região que foi lesada. Uma vez que eu tenho lesão, eu não tenho reconstituição neuronal. Então, é como se aqueles neurônios morressem. Então, eu preciso dar a volta naquela lesão para reconstituir uma sinapse e retomar a execução daquela atividade que eu perdi em decorrência do acidente vascular encefálico, né? Por isso que o ideal é que a gente consiga identificar prontamente que o indivíduo está sofrendo um AVC, né, que atualmente a gente chama de AVE, e encaminhar esse indivíduo o mais rápido possível para um serviço de urgência e emergência, para que ele tenha o tratamento adequado, o mais precocemente possível, para diminuir a área de lesão e diminuir a possibilidade de sequelas, né? Uma vez sequelado, se o indivíduo tiver atendimento médico especializado, fisioterapia, né? Boa vontade, porque depende muito também do indivíduo se predispor a reaprender. Se ele tiver um acompanhamento profissional adequado, ele pode, dentro de algum período, reaprender as atividades que ele perdeu, né? É claro que quanto menor a lesão, mais fácil a reabilitação. Vamos falar então das junções neuromusculares, né? Que a gente também pode chamar de placa motora. Elas vão representar as sinapses que acontecem entre os neurônios e as células musculares propriamente ditas, né? Então, esses axônios são chamados de axônios motores. Eles estão diretamente envolvidos na condução do impulso nervoso para a célula muscular propriamente dita. E aí, eu vou ter, da mesma forma que nas outras sinapses, o influxo de cálcio, a liberação das vesículas com neurotransmissores, a liberação do neurotransmissor na fenda, o recebimento desse neurotransmissor pelos receptores na fibra muscular e a capacidade de resposta prontamente ao estímulo que foi recebido, tá? Nos referindo agora às células da glia ou neuróglia, né? Elas são as células não neuronais do sistema nervoso central que vão proporcionar suporte e nutrição aos neurônios. Então, a gente já adiantou algumas coisas aqui, né? Os neurônios, gente, são células altamente diferenciadas. Então, à medida que a célula se especializa, ela perde a capacidade de diferenciação, né? Então, um neurônio debilitado, ele não consegue se reconstituir. Por isso que a gente costuma dizer que o consumo de drogas ilícitas, ele é um risco muito grande para o indivíduo. Porque o indivíduo, uma vez que ele consome uma droga que tem capacidade de matar neurônio, uma vez perdido, perdido para sempre, né? Então, o neurônio ele não tem capacidade de regeneração. Ao mesmo tempo, eles são células que necessitam de uma demanda de nutrientes e de oxigenação absurda. Por quê? Porque são células altamente especializadas e que para elas não pode faltar de jeito nenhum, nem nutriente, nem oxigenação. Então, a gente tem dois conjuntos celulares que são, né, diretamente implicados no suporte e na nutrição neuronal, que são as células de Schwann, que a gente já falou, que estão relacionadas com a formação da bainha de mielina, nos neurônios, né, e nos axônios, né, nos axônios dos neurônios, na verdade, dos nervos periféricos. E a gente tem também os oligodendrócitos, que tem esse formato aqui meio estrelado, né, meio gênio da lâmpada, né, do Aladim, que
vai ter a função de revestir o axônio, formando a bainha de mielina, porém nos neurônios presentes no sistema nervoso central, né? Então, a gente vê essas duas células atuando diretamente no suporte da nutrição neuronal, tanto pela produção da bainha de mielina, quanto no que diz respeito à irrigação desses neurônios e a obtenção de energia e oxigênio. A gente vai ter também os astrócitos, que estão relacionados à manutenção do tecido nervoso, também relacionados à nutrição dos neurônios e à sustentação desses neurônios nos seus locais de origem, né? A micróglia, ela já vai ter uma função específica na defesa, né? Então, são células de defesa e que estão disponíveis no sistema nervoso com a finalidade de fagocitar possíveis agentes patogênicos. Então, a gente sabe que a nível do sistema nervoso central, a gente tem quadros extremamente graves de meningite, que são causados tanto por infecção bacteriana quanto por infecção viral. Então, as células da micróglia são células que têm uma capacidade de defesa, porém é uma defesa limitada, né? Que a barreira hematoencefálica propriamente dita, ela já barra a entrada da grande maioria dos micro-organismos, né? E é mais uma estratégia que o nosso sistema nervoso central tem, no sentido de fagocitar possíveis invasores do nosso tecido mais nobre, que é o tecido nervoso, tá? O último conjunto de células que a gente vai falar são as células que a gente chama de ependimócito. E elas vão ser responsáveis pelo revestimento do sistema nervoso central. São elas que estão em contato direto com as meninges, né? Então, elas vão formar aí, né, uma camada de células que vão fazer o revestimento, ou seja, a proteção das células neuronais que estão dentro do sistema nervoso central. Vamos fazer alguns exercícios juntos, né? Então, o primeiro deles é esse exercício. Então, utilize as alternativas a seguir para responder as questões 1 a 5. Então, A é impulso nervoso, B é neurotransmissor, C, potencial de ação, D, potencial de repouso, E é sinapse nervosa. Então, 1. Como se denomina a alteração brusca da carga elétrica das superfícies interna e externa da membrana plasmática causada por um estímulo de natureza e de intensidades adequados? Então, olha só, eu tenho lá o meu neurônio que está polarizado. Como que se chama essa alteração brusca dessa carga elétrica que ela tem uma determinada intensidade e natureza, né? Quais dessas alternativas, A, B, C, D ou E, responde a questão 1? Pensem um pouquinho. Quem respondeu nessa questão 1, potencial de ação, respondeu correto. Então, potencial de ação é aquele estímulo adequado em termos de natureza e intensidade que é capaz de despolarizar a membrana plasmática da célula neuronal, ok? 2. Qual é o nome do espaço entre a terminação de um axônio e a membrana de uma célula vizinha, através do qual o impulso nervoso é transmitido por meio de mediadores químicos? Vou dar um tempinho para vocês pensarem.
Quem respondeu sinapse nervosa respondeu adequadamente essa questão. Vamos para a terceira. Como é chamada a propagação de uma alteração de cargas elétricas ao longo da membrana plasmática de um neurônio? Como é chamada a propagação de uma alteração de cargas elétricas ao longo da membrana plasmática de um neurônio? Quem respondeu impulso nervoso respondeu adequadamente. Questão de número 4. Como se denomina a situação em que há diferença de cargas elétricas entre as superfícies interna e externa da membrana plasmática de um neurônio que não está sendo estimulado? Quem respondeu nessa questão potencial de repouso respondeu certo. Vamos lembrar que o neurônio, ele é uma célula que naturalmente ele tem um potencial de repouso. O neurônio, naturalmente, ele tem uma diferença elétrica entre a membrana interna e a membrana externa, porque o neurônio tem ativamente o processo da bomba de sódio e potássio acontecendo, ok? E a questão de número 5 agora. Qual é o nome de uma substância liberada pela extremidade de um axônio e que pode estimular uma célula nervosa ou uma célula muscular? Agora ficou fácil, né? Quem respondeu neurotransmissor pensou direitinho. Essa questão caiu na Universidade Federal de Juiz de Fora no ano de 2002. O processo elétrico que ocorre na transmissão do impulso nervoso A. Depende da despolarização da membrana plasmática e termina com a liberação do neurotransmissor na corrente sanguínea. B. Depende do disparo de potenciais de ação e termina com a liberação de neurotransmissores pelos dendritos. C. Ocorre sempre no sentido dendrito para o terminal axônico e depende do transporte de íons através da membrana plasmática. D. Envolve a participação de diferentes tipos de permeases e depende principalmente da interação entre moléculas de actina e miosina. É lento e termina com a liberação do neurotransmissor no citoplasma da célula adjacente. Qual das alternativas está correta? Quem respondeu letra C, respondeu adequadamente. O processo elétrico que ocorre na transmissão do impulso nervoso ocorre sempre no sentido dendrito para o terminal axônico e depende do transporte de íons através da membrana plasmática. Essa está correta. A letra A, ela está errada porque não é corrente sanguínea. A letra B, ela está errada porque não é o dendrito que libera o neurotransmissor. A letra D, ela está errada porque nem permeases, nem actina e miosina atuam na transmissão do impulso elétrico. E a E está errada porque o processo não é lento
nem o neurotransmissor é lançado no citoplasma da célula adjacente. Então, gabarito, letra C. 3. Sabemos que a fibra nervosa é formada pelo axônio e dobras envoltórias de diferentes células do sistema nervoso central e do sistema nervoso periférico, que são, respectivamente. Então, parando um pouquinho para pensar, ele quer como que se chama, né, a célula que envolve a fibra nervosa, formando dobras ao redor dela. A gente aprendeu que no sistema nervoso central essa célula se chama oligodendrócito e no sistema nervoso periférico ela se chama célula de Chivan. Então, gabarito para essa questão é a letra B. 4. O FMG. As células nervosas são capazes, exceto de. Então, eu quero. Aqui está errada. A. Conduzir impulsos até os efetores. B. Perceber os mais diversos estímulos. C. Receber as mensagens percebidas ao nível dos receptores. D. Regenerar-se quando qualquer de suas partes for lesada. E. Transmitir a informação de uma célula a outra. Essa questão ficou fácil, né? Principalmente depois da minha última fala. Então, as células nervosas, elas não têm capacidade de regeneração. Haja vista que são as células mais diferenciadas do nosso organismo, tá? Então, elas fazem todas essas funções, à exceção da regeneração. Sim, na figura ilustra-se uma sinapse nervosa, região de interação entre um neurônio e uma outra célula. Com relação a esse assunto, é correto afirmar que, então, 1 é a membrana do botão sináptico, 2 é a membrana da célula pós-sinapse, 3 é a vesícula cheia de neurotransmissor, 4 é o receptor da membrana pós-sináptica, 5 é o poro, através do qual alguma coisa entra ou sai na célula pós-sináptica. 6 parece ser a membrana, a face interna, né, da membrana pós-sináptica. Então, assinale V ou F nos itens abaixo. Então, 1. A fenda sináptica está compreendida entre a membrana pré-sináptica do neurônio 1 e a membrana pós-sináptica da célula estimulada 2. Certo ou errado? Correto. 2. Na extremidade do axônio existem vesículas sinápticas. 3. Que contém substâncias como acetilcolina e noradrenalina. Acetilcolina e noradrenalina são neurotransmissores? São. Eles estão dentro da vesícula sináptica, que está representada em 3? Também. Então, a 2 está correta. 3. Os neurotransmissores liberados pelo axônio ligam-se a moléculas receptoras. 4. Na membrana pós-sináptica? Corretíssimo. 4. Canais iônicos. 5. Na membrana pós-sináptica, permitem a entrada de íon sódio na célula. Correto, né? Então, o gabarito para essa questão seria verdadeira para todas as afirmativas. 6. O filme O Olho de Lorenzo conta a história de um menino afetado por uma doença chamada leucodistrofia, que leva à deficiência auditiva, visual e motora. Essas deficiências devem-se à destruição da bainha de mielina das células nervosas.
Analise a figura a seguir, referente a uma célula nervosa, e identifique cada parte dessa célula. Quem é 1? Quem é 2? Quem é 3? E quem é 4? 1 é o dendrito. Ele é responsável pelo recebimento do estímulo nervoso. 2 é o corpo celular. Ele é responsável pelo controle metabólico do neurônio. 3 é o axônio, mais propriamente a bainha de mielina do axônio. E 4 é a região terminal do axônio, que a gente pode chamar de botão sináptico. 7. A velocidade de condução do impulso nervoso de um axônio está relacionado com a presença de bainha de mielina, b, a intensidade do estímulo aplicado ao neurônio, c, do número de ramificações dendríticas, d, do número de estímulos aplicados ao neurônio. Então, a velocidade da condução, pessoal, está relacionada à presença ou não da bainha de mielina. Gabarito letra A. 8ª. Na sinapse, a propagação do impulso nervoso de um neurônio para outro é feito através da inversão de polaridade da membrana plasmática dos neurônios pelas concentrações de sódio e potássio. B, de mediadores químicos como acetilcolina e adrenalina. C, da pronta intervenção de fibras musculares estriadas que se contraem permitindo a propagação. D, do contato estrutural direto e permanente entre axônios e dendritos de neurônios sensitivos. Então, na sinapse, a propagação do impulso nervoso de um neurônio para outro é feita através de mediadores químicos como acetilcolina e adrenalina. 9. Certos venenos, como o curário, agem nas transmissões sinápticas. Usado pelos índios, o curare bloqueia as sinapses neuromusculares, o que a, ocasiona convulsões violentas, b, acelera os batimentos respiratórios, c, desestimula a liberação hormonal, d, impede a contração muscular, e, destrói a bainha de mielina. Então, biologia também é cultura, né, pessoal? Então, os índios, quando eles usam o curário, ele bloqueia a sinapse neuromuscular. Por quê? Porque ele impede a contração muscular, ok? Então, os índios usam para caçar. Então, quando eles querem capturar um animal, eles usam aquelas... não vou saber como é que chama aquilo. É como se fossem bambus, né? Que tem na sua ponta, né? Uma flecha ou uma ferpa, né? Pontiaguda, que tem na sua extremidade o curário. Uma vez que ele acerta o animal, perto dali o animal cai vivo, porém sem capacidade de locomoção. Porque o curário prontamente ele vai bloquear, né, a sinapse neuromuscular, impedindo a resposta muscular de contração da musculatura para a fuga do animal, tá? Então, a gente conseguiu discutir amplamente o tecido mais importante, né, do nosso organismo. Eu espero que vocês tenham aproveitado a aula e até a próxima oportunidade.